Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é maravilhoso. Quero agradecer aos pastores o carinho, o cuidado, o convite do pastor Wander para estar aqui. Essa é uma igreja muito querida para o meu coração, desde o começo da minha vida ministerial, o apoio, o socorro, a alegria e a bênção de estarmos juntos é sempre um privilégio para o meu coração muito grande. Hoje, de forma especial, acompanhado de minha esposa, que eu gostaria que ela ficasse de pé, para que a comunidade pudesse conhecê-la e vê-la ainda que de longe, agradecendo a Deus pela vida dela, na minha vida, na nossa família. Essa é a Flávia, uma bênção de Deus. Meus irmãos e irmãs, posso pedir que vocês abram suas Bíblias? Posso pedir? Então vou pedir, hein? Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1. A gente está falando sobre Natal durante essa época, é muito importante a gente trazer o sentido verdadeiro do Natal, a realidade dele na nossa vida. E eu tenho pensado sobre a bênção esperada. A bênção esperada. Todos nós temos bênçãos na nossa vida que nós almejamos receber. Alguns de nós, pela graça do Senhor, já recebemos uma grande e maravilhosa bênção, por ela nós damos glória a Deus. Vou repetir a frase, hein? Alguns de nós já recebemos uma grande bênção da parte de Deus, pela qual nós damos... bom, graças a Deus. Você também recebeu? Quem recebeu bênção não pode deixar de agradecer ao Senhor, tem que dar glória a Deus. Há alguns anos, estava evangelizando na rua, uma cidade do interior, encontramos lá um senhor, cujo pé a gente podia ver ainda que ele estivesse calçado, se é que você me entende. É aquele sapato meio bota assim, que tinha na ponta, tinha uma boca, é como sabe como é que sabe o que eu estou falando, né? Ou não? É um sapato que não fecha, um sapato que rasgou, é um sapato aberto. Diz que é para entrar ar, o que é uma coisa perigosíssima, considerando uma pessoa que não lava muito o pé, né? Melhor deixar ali escondidinho. Aí ele foi evangelizado, nós o evangelizamos com um grande grupo, falamos do amor de Cristo para ele entregou a sua vida para Jesus, abraçou a fé, aquela choradeira, aquela alegria toda, e nós olhamos para o pé dele e falamos assim, o coração está resolvido, a mente está em tratamento, mas o pé está ruim. Precisam resolver esse negócio do pé. E alguém foi lá, arrumou uma meia, outra pessoa foi lá, arrumou um sapato, e um botou a meia, outro botou o sapato. Quando ele olhava para o pé dele assim, ele mexia assim, né, para balançar o pé, ele dizia assim, glória a Deus, glória a Deus. Nunca mais eu esqueci essa história que eu vi ali, face a face, toda vez que eu compro um calçado, um tênis, um chinelo, uma sandália que eu gosto, eu digo, olha para o meu pé e eu digo o quê? Não, eu digo, que bonito, ficou bem. Não, glória a Deus, exatamente isso. Nós todos somos abençoados pelo Senhor, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos valorizar as pequenas e as grandes coisas. Ao longo da nossa vida, as bênçãos têm sido derramadas sobre nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora há uma bênção esperada, e essa bênção é generosa demais. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo de número 21. Quero pedir que você leia comigo esse trecho que diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê, meus irmãos? Leia comigo. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o nome dele. Javé é a salvação. Javé salva. Todas as vezes que alguém enxergasse Jesus ou fosse apresentado a ele, poderia ser apresentado a seguinte descrição, olha, Javé salva, Javé é o Salvador, Jesus é a presença de Deus entre nós, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio para nos salvar, louvado seja Deus. Quero contar para vocês duas notícias. Eu trabalho com comunicação há muitos e muitos anos, tantos anos que eu já nem sei quantos anos são.
E ao longo desses anos eu dei várias notícias ruins e as notícias boas. E quando você interage com alguém, diz: olha, tem aqui duas notícias para você. A notícia ruim e a notícia boa. Qual que você escolhe ouvir primeiro? A boa ou a ruim? Vou começar pela ruim, então. A notícia ruim é que o pecado enredou e aprisionou o povo. A notícia ruim é que o pecado entrou na humanidade, e o fato dele ter entrado na humanidade, ele arruinou, ele aprisionou, ele encarcerou a humanidade. O pecado arranca de nós a alegria, o pecado arranca de nós a paz, o pecado tira de nós a esperança, o pecado nos mergulha num poço profundo de ansiedade e de inquietação. O pecado é a condenação à morte eterna. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, chegou para estragar completamente a nossa vida. Essa é a notícia ruim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas tem notícia boa hoje também. Tem notícia boa. A notícia boa, meus irmãos, é que a redenção chegou por meio do Salvador. Assim como o pecado entrou na humanidade, essa é a notícia ruim. Pela graça de Deus, a notícia boa é que o Redentor, o Salvador, chegou para colocar em pleno vigor o seu plano de redenção. O Redentor nos livra da culpa do pecado. O Redentor nos livra das consequências do pecado. E o Redentor nos livra da condenação do pecado. Enquanto o pecado entristece, enquanto o pecado adoece, enquanto o pecado angustia, enquanto o pecado mata, a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida por meio do Redentor, e o Redentor nos alegra, o Redentor nos aquieta, o Redentor nos enche de paz, o Redentor nos enche de esperança. O Redentor é Jesus Cristo. Notícia ruim, notícia boa. Alguns princípios precisam nos nortear para a gente entender um pouco esse processo de Deus na nossa vida. A primeira delas é que a Bíblia conta uma única história. A Bíblia conta a história da redenção. Todas as micro-histórias da Bíblia apontam para a redenção. Todas as pequenas histórias que nós vamos contando ao longo da nossa vida, desde das crianças até a nossa maturidade, as histórias, os personagens da Bíblia, os momentos que nós vamos lembrar das grandes vitórias ou das grandes tristezas que nós podemos encontrar nos relatos bíblicos, tudo isso aponta para a única história, que é a história da redenção. Toda a Escritura foi escrita para isso, e você vai encontrar sinais dessa redenção na Bíblia ao longo de toda ela. Primeiro, quando você se lembra da queda do homem e da mulher, lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15 de Gênesis 3 aponta para a vinda daquele que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mais adiante você vai vendo Deus chamando, por exemplo, Abrão. Se você se lembra, Deus chamou Abrão e disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículos 2 e 3 aponta para uma mensagem de Deus falando sobre a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha só. Numa leitura superficial, a impressão que dá é que a bênção está sobre Abrão, e que somente Abrão é o abençoador, como se ele fosse a própria fonte da bênção. Mas a palavra do Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, da linhagem, da descendência dele. Quando você vai lendo os relatos, você vai vendo a manifestação do Redentor ao longo de toda a Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus é apresentado aqui nessa genealogia, como Jesus, filho de Davi, e filho de quem mais? Olha aí, versículo 1, filho de Davi, filho de quem mais? Abraão. Jesus é o filho de Abraão, no sentido de ser aquele seu descendente,
que vai ser alvo da bênção, mas também é a fonte da bênção. A história da redenção é contada nas Sagradas Escrituras. Ela mostra o homem pecando, perdido. Ela mostra a palavra do Senhor que enche a gente de esperança, falando sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele fala de Abraão, dizendo que nele serão benditas todas as famílias da terra. Ele fala sobre Jesus como filho de Abraão, ou seja, nós temos os relatos das Sagradas Escrituras apontando para a história da redenção. Agora eu vou te contar um segredo, fica só entre nós. O entendimento da história da redenção muda a nossa perspectiva de vida. Eu nunca mais vou me sentir perdido. Eu nunca mais poderei dizer que eu fui abandonado, que eu fui preterido, que eu fui esquecido. Pelo contrário, eu sou lembrado por Deus o tempo inteiro de que apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, Ele resolveu me salvar. A salvação é oferecida a mim por meio do Redentor. O projeto, o plano da redenção foi estabelecido. Mas escuta bem, há alguém interessado em que você não saiba dessa história. Alguém interessado em que você não conheça essa história. Alguém interessado em que você não abra o livro que conta essa história. Alguém interessado em que você comece a questionar o livro que conta essa história. Alguém interessado em desconstruir a sua relação com o livro que conta essa história. Exatamente por isso, este tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs, é um tempo sofrido de acusações, de perseguições, de opressões, de gente e de coletivo de pessoas, de mensagens, de uma campanha intensa para que a palavra de Deus seja desconstruída, desacreditada, que ela seja questionada o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque não interessa ao inferno que eu e você conheçamos a história da redenção por meio das Sagradas Escrituras. A Bíblia é um livro que conta uma história, a história da redenção. Uma segunda questão que eu queria compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs é a incapacidade humana de protagonizar a redenção. A incapacidade humana do ser humano, homem e mulher, protagonizar a redenção. A gente não tinha e não tem, e nós nunca vamos ter condições de gerar a redenção por nosso próprio meio. Isso é um negócio complicado para a gente admitir diversas e diversas vezes, mas é preciso observar que o pecado contaminou todo o ser humano. O ser humano foi contaminado. Davi chega a escrever que nós nascemos em pecado. Nós temos uma tendência pecaminosa. Nós somos pessoas imperfeitas que se consideram absolutamente perfeitas. A imperfeição é tanta que a gente vê perfeição, imperfeição em todos os lugares, em todas as pessoas. Nós somos pessoas que foram alvejadas pela marca do pecado, e essa marca do pecado distorceu a nossa visão sobre tudo. Nós não conseguimos enxergar a vida como enxergávamos antes se não tivéssemos pecado. O pecado nos contaminou. Há em nós imperfeição. Você entende isso? A nossa natureza humana, ela é pecadora. Exatamente por isso temos uma tendência de pecar. A coisa é tão complicada que a gente começa a tentar tratar o pecado como algo, apenas como um ato, não é? Como um ato, eu não fiz isso, ou até a elencar níveis diferentes de pecado, como se pudéssemos apontar que este pecado é pior que este ou pior que aquele. E olha que eu não estou falando de consequência dos pecados, mas do pecado em si. Jesus nos traz algumas palavras sobre esse assunto, mas quando ele fala sobre o adultério, ele quebra muita gente, porque ao falar sobre adultério, ele diz quando alguém pensa, quando há uma intenção impura no coração, nós já pecamos. É nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção. Quem é que pode dizer que alguém pensou ou não pensou? Quem é que pode afirmar que aquela pessoa só tem pensamentos puros, só tem pensamentos bons? Duas pessoas sabem o que você pensa. Uma é você e a outra.
Já vi relatos, e vi um relato uma vez de um senhor já de alguns anos, casamento longo, muito longo, e ele contando que ele fica parado, olhando para o nada, e a mulher dele chega perto dele e diz: o que você está pensando? E ele responde: pelo amor de Deus, deixa eu quietinho aqui, ó. Deixa eu quietinho aqui. O pensamento da gente é um lugar que o outro não consegue entrar. Exatamente por esse aspecto que Cristo fala sobre a questão do adultério no pensamento. O judeu entendia que o pecado era o ato. Jesus estabelece um novo nível, uma nova dimensão. Ele mostra a realidade da gente, que o coração da gente pode ter péssimas intenções, embora a nossa face possa parecer angelical. O ser humano tem a marca do pecado. O ser humano tem a marca da imperfeição. E aí 3 questões aparecem. A primeira é: não há nada que possamos fazer ou não fazer que nos leve à redenção. Não há nada que a gente faça ou que a gente não faça que nos leve à redenção. Somos perfeitamente imperfeitos para salvar a nós mesmos. Não são as nossas boas obras que nos levarão à salvação. A redenção não acontece por meio das nossas boas obras. Eu queria apresentar a vocês a figura de uma pessoa encarcerada, ou uma pessoa que foi sequestrada. Ela está no cativeiro, e lá dentro ela não consegue sair. Ela quer sair, ela não quer ficar ali, mas ela não tem condições por ela mesma de deixar esse lugar e sair. Ela está aprisionada. Alguém precisa ir lá para resgatá-la. Ou como tantas vezes o povo de Deus vivenciou a batalha de um grande exército poderosíssimo, enfrentando um exército mirrado, fracote, do povo de Deus que ali estava, mas em razão da bênção de Deus, o Senhor resgatou o seu povo, o Senhor libertou o seu povo, o Senhor arrancou o seu povo do cativeiro. É exatamente essa a perspectiva que Deus tem para nós. Nós não temos condições de sair do cativeiro por nosso próprio meio. Nós precisamos de Jesus. Conheci uma senhora chamada Dorcas, uma mulher de Deus, uma cozinheira extraordinária. Dona Dorcas ia para os acampamentos dos adolescentes, 200, 300 adolescentes, e cozinhava sozinha. Dona Dorcas, antes dos acampamentos, retiros, ela ficava pelo menos 1 ou 2 semanas fazendo jejum e oração. Dona Dorcas era uma anja. Ela ia para os acampamentos e cuidava de tudo, não estressava, não brigava, não gritava com ninguém, passava o tempo inteiro trabalhando, orando, louvando ao Senhor, uma bênção do Senhor. Uma vez a minha mãe me pediu para nós darmos uma volta com a Dona Dorcas. Botamos a Dona Dorcas no carro, lá no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. Saímos de lá, fomos a Marataízes de carro, pegamos a Rodovia do Sol, Guarapari, aquela região linda, Vila Velha, chegamos a Vitória e fomos com Dona Dorcas a um shopping. Ela nunca tinha entrado num shopping, e lá no shopping ela viu um negócio estranho. Ela viu um negócio muito estranho. Ela olhou, segurou no meu braço e disse assim: Juninho, o que é aquilo ali? Juninho, o que é aquilo ali? Eu falei assim: Dona Dorcas, aquela é escada rolante. O pessoal subia do lado de cá, descia, subia, descia. Sabe assim? Subia, descia. Aí ela perguntou: é pago? Eu falei assim: não, é de graça. Eu posso ir? Eu falei: claro, eu vou junto com a senhora. Botei ela aqui no braço e fomos subindo, descemos. Aí ela falou assim: vamos de novo? Bora. Subimos, descemos. Você imagina, vamos de novo. Subimos. Ela, uma mulher simples, uma mulher de jejum, uma mulher de oração,
uma mulher de serviço, mas nada que ela pudesse fazer ou não fazer resultaria na salvação dela. Ela também precisava de um Redentor. Você precisa de um Redentor. Você precisa de um Redentor. E o Redentor está aqui. E o Redentor é Jesus. Jesus. Há uma centralidade, essa é a minha terceira e última etapa, há uma centralidade de Cristo na redenção. Há uma centralidade de Cristo. Há uma centralidade da obra de Cristo que se faz necessária para a implementação do plano da redenção. Cristo exerce pelo menos 3 ofícios que acho que você conhece bem. Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. O profeta, sacerdote e rei. Ele é o profeta que prega, que ensina, que fala. Ele entrega a mensagem e ele é a própria mensagem. Ele é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, é o rei de toda a terra e não só rei dos judeus, como quiseram localizá-lo. Mas Jesus também é o sacerdote, e o sacerdote tinha pelo menos 2 papéis principais. O primeiro era do intercessor, o segundo era aquele que trabalhava e que produzia a expiação dos pecados, o perdão dos pecados. Era quem conduzia todo o processo do sacrifício. Jesus é aquele que lidera o processo da expiação, é aquele que leva o cordeiro, mas que é o próprio cordeiro. Jesus, nas palavras de João, ele é apontado como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? O pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o sacrifício. Ele não apenas faz o sacrifício, mas ele se sacrifica, ele se entrega. A única possibilidade de nós sermos salvos, termos os nossos pecados perdoados, é por meio do sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o meu esforço, não é o seu esforço, não é o seu empenho, não é o meu empenho. Toda a obra da redenção está centralizada em Jesus Cristo e ela acontece por meio da fé. Ela acontece por meio da fé. Ela está sustentada nas Escrituras, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, e nós já lemos aqui. À medida que a palavra de Deus fala, ela sobe, e eu creio, e eu me aproprio dessa realidade na minha vida. Eu recebo essa palavra do Senhor pela fé em nome de Jesus. Paulo faz uma descrição, o apóstolo Paulo, sobre esse assunto associando com a morte. Ele diz, olha, a coisa é tão séria, a centralidade de Cristo é tão séria nesse assunto, que a vaidade humana, em nossa vaidade, a gente pode querer assumir o lugar de protagonista. Eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca colei. Eu ouvi uma história, o cara falou assim, olha, eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, eu às vezes minto. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Imagine que o pecado, ele soterra alguém. O pecado, ele chega sobre alguém e soterra. Essa pessoa não tem condições de sair disso. É pesado demais. Ele precisa de um resgatador. Ele precisa de alguém que vá ali e o erga, e tire as coisas de lado, e tire esse peso que estava sobre ele, e jogue uma corda, jogue alguma coisa para resgatá-lo. Porque afinal de contas ele não tem condições de sair dali, ele está morto em seus delitos e pecados. O pecado, ele vai matando a gente, mortificando a nossa vida, e nós precisamos de um Redentor para nos arrancar desse lugar. Exatamente por isso Cristo é o nosso Redentor.
Diz o apóstolo Paulo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Cristo é o centro da redenção. A redenção depende de Jesus Cristo. Aí a gente volta para lembrar a bênção esperada. Eu e você, deixa eu contar uma história. Você e eu, nós estávamos perdidos, embora até pudéssemos achar em algum momento que a gente estava indo muito bem, obrigado. Mas a gente descobre pelas Escrituras, que a Bíblia conta uma história da redenção. A redenção, ela acontece porque nós caímos, nós fomos afastados de Deus, e não havia a menor possibilidade de sermos reencontrados com o Senhor, a não ser que um plano de redenção fosse estabelecido. A redenção foi estabelecida, e a Bíblia vai contar essa história, a história da redenção, para que a gente pudesse olhar para a Bíblia e falar assim: olha, esta redenção é para mim. Gênesis 3,15 é para a minha vida. Gênesis 12, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a minha vida e a minha família seria abençoada por essa bênção declarada lá em Gênesis 12. Mateus 1, Jesus é o filho de Davi, é o filho de Abraão, está na sua genealogia, apresentando que Jesus é exatamente o assunto de Gênesis 12, versículo 3. Depois Jesus vai estabelecer o seu ministério, vai pregar a sua mensagem, vai compartilhar a sua palavra, vai ganhar o coração das pessoas, e cada um de nós vai perceber que nós não temos condições de protagonizar a redenção. Por quê? Porque nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, porque uma vez pecadores nós carecemos do sangue, e não é o nosso sangue, não é o nosso empenho, não é a nossa boa obra, não é o nosso esforço, é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente nós aprendemos, irmãos e irmãs, que a única possibilidade disso acontecer, de nós sermos arrancados quando estávamos soterrados, pesados ali no fundo do poço, com o pecado sobre nós, a única possibilidade de redenção é por meio daquele que protagoniza a redenção, aquele que é o centro da redenção, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi para isso que Ele veio. O Natal é Jesus, Jesus é Natal, foi para isso que Ele veio. Essa é a razão da vinda dEle, essa é a bênção esperada, maior do que qualquer outra bênção que você já tenha recebido em sua vida, maior que qualquer bênção que você venha buscar na igreja, maior que qualquer outra bênção que você tenha esperado ao longo de toda a sua vida. A maior, a mais extraordinária, a mais poderosa bênção é a bênção da salvação em Jesus Cristo. Nós somos salvos, resgatados, estávamos ali aprisionados, encarcerados, sequestrados, presos no cativeiro, sem condições de sairmos de lá. O Senhor foi, Ele chegou, Ele nos resgatou, Ele abriu aquela grade, Ele nos arrancou daquele cárcere, Ele nos segurou pelos braços, e ainda que nós estivéssemos fraquejando, enfraquecidos física, emocional ou espiritualmente, Ele nos apoiou, nos amparou e nos conduziu para caminhar. Nós caminhamos agora com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o Natal. Essa é a boa notícia do Natal. O Redentor está entre nós. Ninguém mais precisa ficar preso pelo pecado. Ninguém mais precisa. Ninguém mais precisa viver pecando repetidas vezes. Ninguém mais precisa ficar amarrado a um pecado a vida inteira. Ninguém mais precisa viver sob a culpa do pecado. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não me perdoo. Nenhum de nós precisa ficar com essa mágoa, com essa mancha, com essa amargura no coração.
Nenhum de nós precisa viver sob a condenação do pecado, condenado à morte espiritual. Nenhum de nós mais precisa. Sabe por quê? Não é porque nós somos bons, não. Não é porque nós somos crentes, não. Não é porque nós nos empenhamos, não. Não é porque a gente faz boas ações, não. É por causa do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A redenção está posta. A redenção foi declarada. E essa mensagem é para todos aqueles que já foram redimidos, ou que ainda não. Ainda não. Ainda precisam de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ainda precisam de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Que já entenderam plenamente que a Bíblia é que conta essa história. E agora podem pensar em quantas vezes foram impedidos de estudarem a Bíblia. Bateu sono, bateu cansaço, bateu preguiça. Alguém impediu, não considerou a leitura das Sagradas Escrituras. Segundo, nós não temos condições de gerar a salvação em nós, a não ser por meio de Jesus. Jesus é o centro da nossa redenção. Eu quero orar com você, e eu quero pedir ao Senhor que pela sua imensa graça e misericórdia, Ele possa ministrar ao nosso coração o que nós mais precisamos. É hora de pensar, é hora de orar, é hora de uma conversa franca, sincera com o Senhor, expressando diante dEle aquilo que Ele mesmo tem falado com você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós precisamos do Redentor. É a hora, gente. É a hora. É o Natal, para viver o melhor Natal de todas as nossas vidas, da vida de cada um de nós, para viver a beleza do Natal na presença do Senhor, para experimentarmos um ano novo de verdade, um ano novo poderoso, um ano novo maravilhoso na presença do Senhor. Nós precisamos do Redentor. Ele porás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Salvador está entre nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Redentor. Em nossa imperfeição, não conseguimos encontrar ou gerar nenhuma saída por causa da nossa imperfeição. Nós precisamos desesperadamente de uma saída. E lá no passado, o nosso Deus, sabendo e ciente disso, ministrou sobre nós a bênção da esperança por meio de Gênesis 3,15. O primeiro evangelho, o proto-evangelho, a mãe de todas as promessas messiânicas, o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Ele perdão pelos seus pecados. Mas lembre-se, ainda que você peça perdão, não será o seu esforço, a sua boa obra, a sua boa intenção, a suposta bondade do seu coração que vai gerar o perdão. O perdão vem por meio do sangue de Jesus. Nós não precisamos mais viver aprisionados ao pecado. Também não precisamos viver sob a culpa do pecado, como também não precisamos viver sob a condenação do pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Cristo está aqui. Ele é o Salvador. É o Natal. É Jesus. Deus querido, ministra sobre nós
sobre cada um de nós, sobre todos nós, a doce, poderosa, maravilhosa mensagem do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele fez o sacrifício, ele se sacrificou. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, Pai. E pedimos que o Senhor nos arranque do peso do pecado, das garras do pecado. Sobre nós, os entulhos do pecado, nesse estado pecaminoso, que gera hábitos pecaminosos, ações pecaminosas. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Nós confessamos ao Senhor e pedimos perdão em nome de Jesus. Mas hoje também, Pai, o Redentor está sendo apresentado. E existe sempre alguém cujo coração está sendo tocado, porque recebeu a Tua palavra no coração, está sendo transformado de dentro para fora, que hoje entendeu o processo, entendeu o plano da redenção e se percebe como alvo desse amor, desse plano e dessa entrega. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, transformando de dentro para fora, abençoando poderosamente, de forma preciosa e especial. É a oração que nós fazemos ao Senhor, agradecidos pela obra da redenção em Jesus Cristo, pela transformação das nossas vidas e pelo poder sobrenatural do Senhor em nós. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante isso. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olhe para Jesus, olho para você, corro para você, seu amor me chama. Aqueles que dependem desse amor, erguem suas mãos. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu confio, eu dependo
nós olhamos para Ti, Jesus. Olho para Você, corro para Você, Seu amor me chama. Meus irmãos, que bênção, que festa! Você ficou feliz com a presença do pastor J.R. aqui? Vamos agradecê-lo então, gente? Do jeito que a gente sabe fazer. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Você precisa de Jesus. Tudo o que aconteceu na história da redenção culmina nesse fato determinante. Você e eu precisamos de Jesus. Pastor, muito obrigado em nome de Jesus, viu? Leve o abraço da nossa igreja, do nosso pastor, à sua igreja também. Deus abençoe. Meus irmãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as tão fundamentais consolações do seu Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos e irmãs aqui e em todo lugar deste mundo. Amém, amém e amém. Deus te dê um bom domingo, meu irmão, em nome de Jesus. Logo mais, 7 horas, estamos juntos. Deus abençoe você. Ótimo domingo para vocês, queridos. Vão em paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.